Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a essa entrevista. Hoje vamos conhecer a história do Everton Gomes, aprovado na PF e na PRF. E o Everton está aqui em São Paulo e vai contar pra gente como conseguiu essas aprovações. Everton, seja muito bem-vindo e parabéns. Obrigado pelo convite também. Me chamo Everton, né? Tenho 25 anos, sou natural de Rio Branco, no Acre. Sou formado em Direito e comecei nessa jornada após a conclusão do meu curso superior. Então fala pra gente se esse é o primeiro, são os primeiros concursos que você prestou. Comecei a prestar antes, mas são aqueles concursos que os pais mandam fazer, de certa forma, nunca estudei, tinha estudado antes. Os concursos das carreiras policiais, PF, PRF, que era o que eu queria, foram realmente os primeiros que eu comecei a ver. Você começou naqueles, sua mãe falava, abre um concurso, foi e prestou. Sim, desse jeito. E aí, quanto tempo você estudou destinado a esses concursos da PF e PRF? Exatos 2 anos e 1 mês. Comecei em abril de 2019, logo após o término dos concursos anteriores. E aí, como que foi a sensação de ver seu nome na lista de aprovado nos dois concursos? Realmente é uma sensação indescritível. Até hoje essa ficha não caiu ainda e eu tento deixar ela quietinha para que tudo dê certo. Eu não quero botar, digamos, os bois na frente, a carroça na frente dos bois, né, como se fala. Mas é um peso, uma felicidade muito grande. E você começou estudando focado para qual concurso? Na realidade, eu comecei estudando para a prova da PCDF. Devido às demais suspensões, ocorreu um amigo meu, que chama Douglas, ele me convenceu a estudar para outro órgão, que foi quando eu comecei a estudar para a Polícia Federal. Antes disso, não estudava contabilidade nem estatística, estudava de acordo com o edital de 2013, salvo engano. E eram matérias diferentes, estudei até administração de empresa, né? Umas matérias assim que tinha antes que bem desatualizada. Mas quando saiu o edital de agente da PCDF, eu realmente comecei a estudar contabilidade, comecei a estudar as coisas. Mas até hoje não teve esse concurso, né? O meu foco sempre foi a Polícia Federal, mas acabou dando certo um outro que foi a Polícia Rodoviária Federal também. Inclusive, você já fez a prova do TAF da PRF, né? Essa etapa da prova. Passou. Sim, graças a Deus, deu tudo certo. No dia do TAF, no meu estado, que é muito quente, no dia do TAF fez frio e nublado, sem sol algum de manhã. Deu mais certo ainda, todo mundo agradeceu e felizmente tive muito sucesso no TAF. Foi antes de ontem, né? E agora eu me preparar para o TAF da Polícia Federal, que mesmo que seja um pouquinho mais fácil, digamos assim, ainda é o meu foco principal, é onde fica aquele nervoso no coração. Vai dar tudo certo. Se preparou direitinho, né? Sim, com certeza. Bom, e agora vamos falar da sua preparação para o concurso mesmo, para a primeira fase. Como que foi? Você preferia PDFs, videoaulas, fazia resumos? Apesar de ser formado em Direito, eu nunca gostei muito de PDFs. Para ser sincero, eu nunca nem abri um PDF. Eu sempre estudei baseado em videoaulas. Sempre aulas aceleradas, tentando aumentar a velocidade com o andar da carruagem, né? Para tentar ter o costume. E como eu vi que eu sabia que tinha muito tempo até vir um próximo concurso, eu procurei fazer os meus resumos baseado nas videoaulas. Eu assistia as videoaulas, depois eu assistia novamente, só que pausando e fazendo os meus resumos. Então acabei que demorei 7 meses para concluir todos os meus resumos, tópico por tópico, matéria por matéria, sem pressa, porque eu sabia que não ia vir tão rápido a nova prova, né? Acabei fazendo, isso me ajudou muito. Depois que eu terminei os resumos, fiquei batendo resumo, assistia a videoaula mesmo assim, e depois fazia questão. Sempre fazendo questão após o meu tópico. E tinha alguma matéria que você tinha mais dificuldade? No início eu tive muita dificuldade em estatística, informática e contabilidade. Que querendo ou não são coisas que eu nunca pensei em ver na minha vida. É aquele negócio, a gente tem que focar no que é mais difícil. Na minha preparação eu sempre foquei, sempre começar o meu dia com informática, depois contabilidade, depois estatística, depois português e depois eu via o resto. Mas todos os dias essas matérias se repetiam. As outras que eu fazia ciclos dependendo do que era necessário. Por exemplo, como eu sou formado em Direito, eu não estudava Direito. Então eu focava só nessas matérias e foi isso que trouxe a minha aprovação. Quantas matérias por dia, então, você colocava? Eu tentei, durante toda a
minha carreira nesse mundo de concurso. Eu tentei várias vezes estudar por ciclos fixos, matérias fixas, em horários fixos. Tentei estudar um número máximo de matérias ou um número mínimo, mas o que eu mais me adaptei foi colocar essas matérias, informática, contabilidade, estatística, todos os dias, e as demais eu fazia como se fosse um ciclo infinito. Se eu terminasse antes, eu começava de novo. Então, de certa forma, eu não contava quantas matérias eu fazia por dia e também não contava quantas horas eu fazia por dia. Eu tive, felizmente, graças aos meus pais, eu tive o privilégio de somente estudar. Então, eu usava todo o meu dia para fazer isso. Se eu terminasse, sei lá, as 12 matérias do edital num dia, eu começava tudo de novo, do início. Sábado, domingo, feriado, tinha algum dia de descanso? Eu sempre tive muito medo de começar a estudar, porque é um negócio que você não sabe você não tem 100% de certeza que vai dar certo. Então, eu tinha muito medo de relaxar por algum momento, e eu fui muito radical nesse quesito. E também porque eu queria mostrar para os meus pais que eu estava estudando, que aquilo ali, eu estava dando o meu melhor. Então, eu procurava levar como um trabalho, até porque para estudar para concurso você precisa, além de muito esforço, você precisa ter uma disciplina. E a disciplina vem a partir do seu hábito. Então, eu comecei a criar um hábito, vou estudar sei lá, de 9 a meio-dia, de 2 horas às 4, para as pessoas não pensarem que você não vai começar estudando 10 horas por dia. Eu lembro que quando eu comecei a fazer os meus resumos, eu estudava 1 hora, ficava cansado, não conseguia fazer mais nada. Só que vai progredindo, né? É questão de tempo, tem que ir passo a passo. Eu comecei a achar melhor brincar com a minha mente. Eu levava como se fosse um trabalho. E era, né? Realmente Seu era, para trabalho mim era. concurseiro. Eu começava sem edital, quando estava sem edital. Eu começava 8 da manhã e ia até meio-dia, com um intervalo de meia hora ali, de 10 a 10 e meia mais ou menos. Voltava às 2 e ia até 6 horas, com um intervalo de meia hora ali, umas 3 e meia para 4 horas. E voltava às 7h15 e ia até 9 e meia. Aí acabava em meus estudos, só que eu também contava como hora de estudo a preparação para o TAF. Então, quando eu terminava de estudar às 9 horas, eu ia para a academia. Se você quer carreiras policiais, um TAF tem que fazer parte do seu método de estudo. Com certeza. E para a prova discursiva, como que você se preparou? Para ser sincero, eu fui um pouquinho preguiçoso nesse quesito. De início, eu preparei um esqueleto fixo de redação que eu deixava na minha frente, todos os dias eu lia ele, sabia ele de cor, e o que eu precisava a mais era saber o conteúdo. Então eu procurava assistir videoaulas de correções de redação, videoaulas de conteúdo mesmo, de atualidades, para tentar me deixar ciente do que está acontecendo, do que pode ser cobrado. Mas por conta disso eu não tive um desempenho tão ótimo na subjetiva, mas por conta da objetiva, mesmo assim eu consegui ter uma posição muito boa no concurso. Você disse que fazia questões e simulados. Chegou a fazer? Sim. A base do meu estudo foi questões. Eu sempre via videoaula, batia os meus resumos, fazia questões daquele tópico. Eu sempre procurava fazer 3 tópicos por matéria quando eu ia fazendo. Eu não me importava com o tempo, eu só queria cumprir os 3 tópicos. Muitas pessoas falam, faz simulado só uma vez na semana, no domingo. Eu sempre fui muito ansioso para isso, eu queria saber. Eu comecei fazendo uma vez por semana, mas eu fazia, aí eu errava uma besteira ou alguma coisa e eu ficava pensando, cara, eu vou ter que esperar uma semana para fazer de novo outro simulado, para ver se talvez eu acerte de novo. Então eu nunca conseguia fazer só um simulado. Eu acabei colocando, mesmo sem edital, eu colocava 2 simulados na minha semana. Sempre um na quarta e um no domingo. Fazia, contava com 1 hora de estudo. Quando o edital abriu da Polícia Federal, eu comecei a aumentar. Comecei na semana a colocar 3 simulados e no finalzinho eu já estava fazendo 4 simulados por semana. Porque no final você não tem mais o que fazer, você não vai absorver conteúdo. O que você tem que fazer é treinar para o dia da sua batalha, né? Que vai ser o dia da prova. Falando nesse dia então da prova, o que você fez? Descansou, estudou na véspera, na semana que antecedeu também? Antes do edital, eu já vinha numa carga horária muito grande de estudo. Acabou que quando chegou o dia que abriu o edital, até a prova, eu posso dizer que eu acabei estudando menos do que eu estudava quando estava sem edital. Sim, porque eu acho que eu comecei a ter, como se chama, aquele overpower, né? Comecei a ter um cansaço muito grande. Eu não conseguia mais
ter o mesmo ritmo que eu estava tendo, mas eu tentava forçar até certo ponto. Então, eu comecei indo devagar, indo devagar. No final, eu já estava fazendo muito pouco. Eu pensei em descansar no sábado anterior à prova, né? Só que eu acordei no sábado querendo descansar. Acordei até cedo. Só que a cabeça, a ansiedade não deixaram. Então, eu procurei dar uma revisada, assistir a revisão de véspera, até à noite, assim, perto de meia-noite que eu fui parar nesse dia. Mesmo eu querendo descansar, não consegui. Foi assim até a prova. O único dia que eu não estudei mesmo foi no domingo. É de arrepiar, até lembro do dia. Foi muito, eu não sabia o que pensar. Quando eu entrei na sala, eu não sabia nem o que era um direito administrativo. Dá aquele branco, né? Mas é mais por causa do nervoso que você chega. Mas depois que eu sentei naquela cadeira, que começaram a fiscal começou a ler o que era para ser feito, dando as instruções. Depois que isso passou, eu nem lembro como eu comecei a prova, mas eu sei que eu estava muito focado naquele instante, parou, e eu só me via ali, sozinho dentro daquela sala. E graças a Deus deu certo. E você teve alguma estratégia? Começou pelas mais fáceis, pela discursiva? Sim, isso é o lado bom do simulado. Realmente, você simular o que vai ser na prova. Eu procurei tentar de todos os jeitos para achar o melhor para mim. Querendo ou não, mesmo você começando por uma matéria, começando por outra, você vai ver que sua nota vai mudar, mesmo que seja pouco, um pouquinho de mudança vai mudar. Eu tentei começar nos simulados, tentei começar pelo início, já tentei começar pelo final, mas o que mais me agradou, o que mais deu certo para mim, foi começar pela metade da prova. Eu peguei a prova, primeira coisa, eu li a redação, porque uma vez eu vi um estudo dizendo que se você lê alguma coisa, a sua mente consegue trabalhar no segundo plano com ela, como se fosse um segundo plano. Então, eu li o tema da redação, li as instruções da redação e deixei ele trabalhando. Aí eu fui começar. Comecei por informática. Eu achei que foi uma ótima sacada eu ter feito isso, porque informática não estava tão difícil assim. Te deu uma confiança para Me deu continuar. uma confiança muito grande. Depois eu fui para contabilidade, que era a segunda matéria mais importante. Também me saí melhor ainda. Eu me sentia que tinha saído melhor ainda. Aí depois eu fui para o início, depois fui para português. Português, eu acho que era a matéria que eu tinha mais medo, era português. Porque, querendo ou não, às vezes é muito subjetiva. Interpretação, às vezes você interpreta de um jeito, mas quem fez a prova interpreta de outro. Aí eu fiz português e eu achei que eu me saí bem também. Aí eu já comecei a ficar bem animado. Aí eu fui para raciocínio lógico, também fui bem, errei 2 questões na prova de raciocínio lógico. Mas quando eu cheguei em estatística, foi o baque, porque foi um nível não esperado e eu estudei bastante estatística. Eu fui para a prova para tentar pelo menos metade dos pontos líquidos de estatística, mas na prova não consegui fazer nenhuma questão. Na verdade, eu sabia até o rumo de algumas, mas eu preferi não arriscar, porque eu estava fazendo uma prova boa. Eu sabia que se eu mantivesse aquilo ali, pelo menos classificado eu conseguiria ir. Só que a estatística me deixou meio receoso e por conta disso eu acabei indo um pouco mal na redação. Mas foi o suficiente para dar certo. E aí quando você saiu de lá, teve a sensação que tinha ido bem? Quando conferiu o gabarito, viu a sua nota, como que foi? Olha, quando eu saí da prova, a primeira coisa foi meus pais, né, perguntando, e aí, como é que foi? Eles te apoiaram durante a trajetória? Sim, sempre, sempre, sempre. Nunca faltou isso. Meus pais, minha namorada, meus amigos, os brothers, né? Um abraço para todos eles. E quando eu saí da prova, eles me perguntaram, e aí, como é que foi? Já vamos pegar a Glock? Já vamos pegar a arma? Eu tinha certeza não certeza, mas eu sabia que eu tinha ido bem o suficiente para pelo menos me classificar. Eu sabia que eu ia conseguir me classificar. Eu tentei manter a humildade. Vamos esperar, daqui 2 dias vai sair o gabarito preliminar e aí a gente vê. Mas foram 2 dias que era a minha cabeça, será que aquela questão que eu marquei, será? Depois, quando saiu o gabarito preliminar, foi a maior surpresa que eu já tive na minha vida. E essa sensação, tá sentindo ainda? Ah, sinto todos os dias. Eu penso naquele dia todos os dias, porque no total da prova, eu errei 5 questões. Errei 5 questões só na prova. Deixou quantas em branco? Deixei 17 em branco. Fiquei com 93 pontos líquidos. Com as anuladas, né? Eu ganhei uma anulada e eu tinha feito 91 no preliminar e fiz 93 no oficial. Para falar a verdade, eu fiquei muito surpreso. Eu não esperava isso. Nunca.
Para ser sincero, em nenhum simulado, eu fiz muitos simulados, em nenhum simulado eu fiz essa pontuação, acima. Acho que a maior pontuação que eu já tinha feito era 80 pontos. Então foi muito surpresa para mim. Depois que saiu o gabarito, que eu olhei, eu vi 90 pontos, mais de 90 pontos ali. De início eu achei que eu tinha corrigido errado. Eu passei 2 dias achando que eu tinha corrigido errado. Eu ia dormir achando que eu tinha corrigido alguma coisa. Não sei, talvez eu tivesse pulado alguma questão, até que eu criei coragem e tinha medo de corrigir de novo e ver que estava errada. Mas depois eu fui corrigir novamente e tive a certeza, né? Então foi uma mistura de sentimentos que eu não sei expressar e eu espero que todo mundo que estude consiga ter essa sensação um dia. E você ficou muito bem colocado, né? Afinal, eram muitos inscritos. Você ficou entre os 100 primeiros. Você esperava isso quando você estudava? Nunca, nunca. O que eu esperava é pelo menos ficar ali em último. Pelo menos ter minha redação corrigida para dizer que valeu a pena. Eu fiquei na posição de número 68. Poderia ter ficado até acima se não fosse a redação, que eu fui um pouquinho mal. Tirei 9,77 de 13. Eu nunca esperei isso, nunca. Nem nos meus melhores sonhos eu esperei por isso. E o que te motivava? Essa é uma parte que é dureza. Quando alguém pergunta o que te motiva, você sempre fala, quando você vê aquela viatura, você pensa em você fardado. Mas na real mesmo, pra mim, eu queria muito que meus pais sentissem orgulho de mim, que a minha namorada sentisse orgulho de mim. Era isso, mais isso que me motivava. E com certeza eles estão super orgulhosos nesse momento, você sabe, né? Com certeza. Espero que sim. E valeu a pena? Cada segundo, cada segundo. Tem aquela velha pergunta, você faria tudo de novo? Cara, eu não sei, olha, porque foi muito difícil. Eu abdiquei de muita coisa e eu fui muito radical na minha preparação. Eu acho que um conselho que eu daria para as pessoas que estão estudando, não serem tão radicais. Eu realmente deixei de usar redes sociais, eu deixei de sair, não comemorei aniversário, não comemorei natais, ano novo. Eu sempre estava estudando porque eu tinha medo de... Na minha cabeça, eu achava sempre que tinha alguém estudando no horário que eu estava livre. E isso falava, cara, tá passando na minha frente, eu não posso deixar. E eu ia nessa neura até o final. Só que isso acabou me prejudicando muito em relação ao psicológico, à ansiedade. Uma coisa que eu falaria para as pessoas não serem tão radicais. Aproveita seu momento, seu descanso, não tem problema. O importante é você não deixar de fazer o que tem que ser feito durante a semana. Bom, antes da gente concluir, então, e ele adicionar algumas dicas aqui para vocês, que ele já deu várias, né? Queria que você contasse para a gente como que você conheceu a Estratégia. Eu conheci a Estratégia, foi pela internet mesmo, por amigos. Estudando para concurso, você vai conhecer muitas pessoas. O meio concurseiro, o meio dos concursos, é um pessoal que se ajuda muito. É um pessoal muito acolhedor. E eu perguntava, essa matéria aqui eu estou indo muito ruim, tem um professor para indicar alguma coisa? E às vezes indicavam professores do Estratégia. E eu ia lá e pesquisava e gostava. Dois professores que realmente me fizeram ir para o Estratégia e não sair mais foram o Renato da Costa e o Silvio Sandi. Cara, eles são dois deuses. Eu devo minha aprovação a esses dois. Silvio Sandi e Renato da Costa, eles foram... Era como o Silvio Sandi falava, ele não dava aula, ele dizia o que ele ia cair na prova. E realmente, muita coisa que ele falou... De tanto assistir as videoaulas do Silvio Sandi, eu consigo saber até as piadas decoradas dele já que ele tinha. Mas foi muito bom. Queria muito conhecer o Silvio Sandi, sou fã demais dele. Bom, e agora, para a gente encerrar essa entrevista, vou pedir para você deixar uma mensagem para as pessoas que estão assistindo. Vai ser duro, não vai ser fácil, mas se você mantiver no seu hábito, a sua disciplina, o seu estudo, vai dar certo. Uma coisa que eu também falo é que muitas pessoas negligenciam questões, negligenciam simulados. Não deixem de fazer, porque é isso que vai mostrar o que vai ser feito na prova. E também montem o seu caderno do erro. É muito bom, é muito importante você saber o que você acertou e o que você errou. Tenha anotado o que você vai fazer. Eu tinha na minha parede todas as questões que eu errava, que eu respondia, eu anotava na minha parede. Eu terminei minha parede repleta de folhas, de todos os jeitos, de questões que eu tinha errado. Na prova, muitas questões que eu tinha errado, eu tinha decorado e caíram muito parecidas. E isso me fez galgar muitos pontos. Tirando isso, mantenham a cabeça, mantenham-se firmes. Concurso público é uma fila, uma hora vai chegar a sua vez e eu estou torcendo por você também. Se eu conseguir, você também consegue. Concurso público não é para os inteligentes, é para os esforçados.
Linda mensagem, Everton. Mais uma vez, muito obrigada por ter vindo aqui em São Paulo, por conhecer a estratégia. Agora a gente vai fazer um tour aqui pela empresa, você vai conhecer todo mundo. Muito obrigado. Eu sonhava em conhecer aqui. Só via pelo YouTube, né? Pelas aulas. Mas, graças a Deus, está dando tudo certo. Sonhos estão. Você assistia tudo acelerado, né? Tudo acelerado. Agora Tá eu vou ver achando com estranho? calma. Agora eu vou ver bem com calma. Bom, então, muito obrigada, viu? E para você que está assistindo, eu espero que você tenha gostado dessa entrevista. Se você quiser ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos concursos, acesse estrategiaconcursos.com.br. Até a próxima. Tchau, tchau.